Vamos abrir inicialmente o livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Estevão aqui vai apresentar sua defesa, né? E vai contar toda a história aí do povo, enfatizando o valor da casa de Deus e da glória de Deus. Nós já sabemos que toda vez que pensamos em casa, na Bíblia, nós pensamos em glória, né? Vamos nos lembrar então que você sozinho não é casa de Deus, né? Nós precisamos estar juntos para sermos casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Você é uma pedra viva, mas precisa ser edificada, casa espiritual, Pedro vai nos dizer. Então a glória de Deus, na essência dela, não pode habitar em uma pessoa. Ela habita no novo homem da nova criação, mais especificamente no cabeça. E aí Salmo 133 escorre até nas orlas. Então chega em nós porque é derramada sobre o cabeça, né? Então casa e glória, mas aí está a igreja, né? Nessa posição extraordinária. Vamos ler só o verso 2 aqui, Atos 7, 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Vamos destacar essa expressão aí, o Deus da glória apareceu a Abraão. Veja, não é a glória de Deus, tá? Cuidado para não invertermos a expressão aqui. O Deus da glória. Aí vamos juntos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, o verso 4, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento, agora sim, da glória de Deus, mas aonde? Na face de Cristo. Tá? Agora, um passinho atrás aí na carta, capítulo 3, verso 18. Segundo aos Coríntios 3, 18. E todos nós quem? Aqueles que creem nesse Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos ter uma breve oração. Quero compartilhar algo aqui e depois nós vamos ver algo na vida de Moisés, tá? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos entregamos ao Senhor. Obrigado por Tua palavra, Pai. Ela continua sendo viva, continua sendo eficaz. Assim nós proclamamos, assim nós cremos, por isso estamos aqui, para que ela, como a adaga de dois gumes, possa entrar em nós nesta noite, Senhor, e por um lado, por um gume, levar à morte aquilo que pertence ao nosso velho homem que já morreu, e trazer à vida aquilo que pertence ao novo homem, do qual Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então opera essa ação em nós. Em nossa experiência suplicamos, ajuda-nos a mortificarmos a nossa carne, porque dela não somos mais escravos, e ensina-nos a vivermos esta nova vida em Ti mesmo. Então, Pai, essa é a realidade do que cremos.
é a certeza da nossa esperança. É por isso que estamos aqui nesta noite, contemplar ao Senhor, para sermos então levados à conformidade do teu caráter. Guarde a nós aqui, guarde os nossos irmãos que estão em viagem, em férias, guarde, Senhor, a todos aqueles que confessam o teu nome e se reúnem debaixo da realidade do teu nome. Nós te agradecemos, ó Jesus, e oramos em teu precioso nome. Amém. Então, irmãos, rapidamente aqui, porque o foco é lá onde nós vamos falar de Moisés. Então, você viu na experiência de Abraão que Deus apareceu a Abraão. Abraão estava na Mesopotâmia, terra dos ídolos, lá nas trevas. E por que ele apareceu lá? Capítulo 4 de 2 aos Coríntios, verso 6, nos diz: porque ele mesmo, como o texto diz, Deus das trevas, porque Deus que disse, entendeu? Das trevas resplandecerá a luz. Então é porque ele quis, ele foi visitar Abraão, foi a primeira visita lá na Mesopotâmia, e pede para ele seguir aquela jornada. Então, são 11 visitas a Abraão. E a mesma realidade aconteceu conosco, porque nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo. Primeiro, porque Deus assim quis, Ele decidiu estender a sua glória sobre nós, mas não poderia ser diretamente a nós, porque se a glória brilhasse para nós, pecadores, o que aconteceria conosco? Seríamos fulminados. Então ele proveu, como nós vimos no capítulo 3, verso 18, um espelho que ameniza, enquanto estamos neste corpo, o efeito da glória no sentido de nos consumir. Quem é esse espelho maravilhoso? O nosso Senhor. Então nós podemos olhar para o Senhor, na verdade nós estamos unidos a Ele, e nele nós podemos ver a glória de Deus. Lembra aquela figura que eu usei muito lá no início, quando nós nos reunimos, do lápis dentro da Bíblia? Os irmãos mais antigos que estavam comigo, nós estamos em Cristo, como se o lápis estivesse dentro da Bíblia, cobertos em Cristo. Então em Cristo nós podemos ver a glória. E qual a essência e a necessidade disso? É porque contemplando o espelho, nós somos transformados na imagem do Senhor, que é identificado aqui e esclarecido para nós, sendo esse espelho. Essa palavra Senhor aqui pode ser remetida à glória do próprio Deus, se nós colocarmos o Senhor Jesus como esse espelho, esse mediador. E é muito interessante essa relação do espelho, porque esse espelho nos produz, ou produz em nós um caráter. Agora, a lei também pode ser usada como um espelho, lembra? Um grande espelho que desceu e se colocou na nossa frente. Quando nós olhamos para a lei, nós vimos o quê? Que nós éramos pecadores. Então são dois espelhos, um que não podia fazer nada para conosco, mas disse tudo sobre quem nós éramos. E agora nós temos o espelho de Deus, que já fez tudo por nós e está querendo nos dizer o que nós poderemos nos tornar nele. Então são dois espelhos que se completam, mas são antagônicos no que toca a nossa experiência. Então há necessidade dessa contemplação para que sejamos transformados. Por isso que nós falamos tanto de contemplação aqui, irmãos. Se cada um individualmente não aprender a contemplar a glória de Deus na face de Cristo, tudo será religiosidade. Tudo será promovido por metas, objetivos, rituais, dogmas, e não pela visão celestial da glória de Deus na pessoa de Cristo. Então é essa visão, por isso que Paulo trata tão seriamente dessa questão da visão celestial. Então, dito isso, irmãos, vamos ver o que aconteceu então na vida de Moisés. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo.
livro de Êxodo, capítulo 33. Vou fazer isso de uma forma muito resumida, por conta de que o nosso tempo é curto, porque o nosso alvo neste momento é a mesa, mas a mesa é a graça manifesta a nós, né? E o que nós estamos vendo em toda a Bíblia é a graça de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, como nós vamos abordar esse capítulo 33? Ele pode ser dividido em 4 partes. Como que nós vamos fazer? Eu vou dar a divisão, vou dar um título e vou ler essa divisão para que vocês vejam esse título na leitura. Então nós vamos fazer basicamente isso, poucos comentários, porque é muito claro o que Moisés está vivendo aqui, à luz da necessidade que temos de contemplar, e podemos contemplar porque Deus decidiu aparecer a nós. Está claro o quadro até aqui? Então vamos lá. A primeira divisão, a primeira parte da divisão. Se você quiser tomar nota, seja ligeiro, senão você depois recorra ao áudio. Então, a primeira divisão vai dos versos 1 a 6. 1 a 6. Qual é o título dessa divisão? Chamado para o arrependimento. Chamado para o arrependimento. Vamos ler essa seção então, os versos 1 a 6. Chamado para o arrependimento. Paralelo a isso, você vai percebendo nos 4 pontos um progresso de avanço na visão de Cristo. No caso aqui, de Deus, né? Mas no caso do Novo Testamento, de Cristo. Então, um chamado para o arrependimento. Versos 1 a 6. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Um monte de eus, né? Sobe para uma terra que mana leite e mel. Veja, eu, o Senhor dizendo, não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho vocês, né? Compreenderam? O que você está vendo aqui? Uma atitude de punição ou uma atitude de graça? Acho que é bem claro que é uma atitude de graça, né? Se o Senhor subir, Ele está dizendo assim: eu tenho que exterminar vocês, então eu não vou andar com vocês, para que vocês tenham uma chance de se arrepender. Verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear. Olha aí um sinal então de que um arrependimento está chegando. E nenhum deles vestiu seus atavios. Que atavios são esses? São aqueles que eles usaram lá no bezerro de ouro. Inclusive alguns foram usados para fazer o bezerro de ouro. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então esses atavios, se você quiser identificar também, é tudo que favorece a idolatria, porque foram esses atavios que eles usaram lá no bezerro de ouro. Então tudo que favorece a idolatria impede de que nós possamos nos dobrar em arrependimento. Irmão, nós temos muitas muletas para nos escondermos e não nos expormos em arrependimento, né? Então, essa primeira sessão é um chamado ao arrependimento. Lembra? Qual a nossa necessidade? Contemplar a Cristo. Contemplando, somos transformados. Onde começa a contemplação? Ou aonde ou como a contemplação se mantém constante? Um chamado ao arrependimento. Tira os atavios, tira as coisas de homem,
tira os eus, né? Quantos aí, né? Tira essas coisas que nós vimos, que nos impedem, então, de prosseguir para a contemplação cada vez maior do Senhor. Segunda seção da divisão, os versos 7 a 11, um chamado pela presença de Deus. Os versos 7 a 11, um chamado pela presença de Deus. Vamos ler esses versos então. Capítulo 33, versos 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação ou da comunhão. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém um moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, quando nós estudamos as jornadas, eu não me recordo agora qual jornada aqui que acontece isso, são 42, mas tudo indica que num determinado momento da rebeldia do povo, o tabernáculo se apartou e ficou parado. E o povo ficou girando em volta do Monte Horebe. Lembra do monte? Várias estações em volta do Monte Horebe. E quando o povo precisava de algo, ou Moisés precisava, Moisés, saía. Você viu quantas vezes o Espírito fez questão de dizer, fora, fora, fora do arraial. Então, parece-nos que parte dos 38 anos e meio, o povo ficou circulando sem a presença do tabernáculo no meio deles. Mas o que o Espírito deixa registrado aqui para nós? Moisés ia lá buscar o quê? A presença de Deus. Quando Moisés ia, o que cada um fazia na sua tenda? Se dobrava na porta e ficava observando, buscando ver a nuvem ou a glória de Deus se pôr. Então, irmãos, é uma sessão que nos diz que mesmo com o nosso coração endurecido, se houver uma pequena luz de arrependimento, e esse arrependimento nos conduzir a buscar mais da glória de Deus, então algo vai acontecer. Então você está vendo o progresso, arrependimento e um chamado para mais da glória. Por quê? Porque só contemplando a glória, de glória em glória, nós somos transformados. Não há outra forma de transformação. Não há, irmãos. É contemplando a Cristo nas Escrituras, contemplando a glória de Deus. Por isso a contemplação é algo fundamental. Fundamental na vida do cristão. Se nós começamos a colocar muitos atavios, irmãos, nós vamos perdendo a visão. Terceira parte da divisão, os versos 12 a 17. Uma súplica pelo andar de Deus no meio do seu povo. Os versos 12 a 17. Uma súplica pelo andar de Deus no meio do seu povo. Então você viu que saiu do individual. Moisés buscava, o povo buscava. Moisés na tenda, o povo em casa. Agora o chamado é o quê? É um chamado pelo andar de Deus no meio da congregação. E isso é promessa. Eu me colocarei no meio e cantar-te-ei louvores ao meu Deus.
Então esse chamado é um chamado agora corporativo. Então vamos ler essa passagem, os versos 12 a 17. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Lembra de Jeremias 2? Onde está o Senhor? Lá eles não perguntaram, nem o povo e nem o sacerdote, mas é a primeira pergunta que Moisés faz: Senhor, onde o Senhor vai caminhar? Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, irmãos, vamos deixar o verso 17 para a próxima sessão. Então, até o verso 16. Então, você viu que Moisés faz essa súplica, né? Esse chamado para que Deus ande ali no meio do povo. E Moisés então vai fazer isso, como nós vemos ali, com um único objetivo. Lembra quando Deus, agora já no Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus enquanto homem, escolhe os seus 12 apóstolos, Marcos 3, lembra quanto tempo nós meditamos nesse texto? Deixa eu ler esse texto para os irmãos, pode ficar aí, não precisa abrir. O Senhor então escolhe os seus 12 apóstolos, e com o mesmo propósito. Veja, se você quiser anotar, Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, Jesus falando, né, pela boca de Marcos, pela pena de Pedro, e vieram para junto dele. Então designou 12, veja, para estarem com ele. Depois, e os enviou a pregar, e depois, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, é a mesma realidade, porque o Senhor só tem um chamado, e ele só tem um propósito em colocar-se no meio do seu povo. E ele só se coloca no meio do seu povo quando esse povo, ou seja, quando essa assembleia, essa ou qualquer outra, essa assembleia tem um único desejo: conhecê-lo. Conhecê-lo. Contemplando, somos transformados. Então, quando ele acha uma assembleia que deseja contemplá-lo, então ele pode atuar nesses corações. Isso serve tanto para uma assembleia, como também para um. É por isso que uns amadurecem mais rápido e outros demoram mais, porque desejo de conhecê-lo. Quantidade, sim, quantidade, como diz Spurgeon, suor, 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 quantidade de contemplação. Então, irmãos, o propósito do arrependimento e chamar a presença de Deus é para conhecê-lo. Não é só para que Ele nos abençoe com as coisas que nós queremos. Sim, Ele vai fazer isso, nós já vamos chegar lá. Claro, Ele é um Deus, como vamos ver daqui a pouquinho, bondoso. Para nos curar, para nos prosperar, para gerar prazeres para nós aqui mesmo nesta terra. Obviamente prazeres lícitos que não se interponham entre nós e Ele mesmo.
Mas isso tudo deveria ser secundário no ajuntamento do Senhor. Na verdade, se um povo se reúne para conhecê-lo, ele não precisa pedir mais nada, porque o Senhor nos dará tudo que Ele deseja nos dar. Tudo, irmãos. O cristão, ele pode apresentai as vossas orações diante do Senhor. Em tudo dai graças. Não há problema, muito pelo contrário. Mas, irmãos, quando um cristão ou uma assembleia está alinhadinho com a vontade do Senhor, o caminho dele, nós falamos isso com reverência, porque nós não sabemos se realmente estamos assim. Então não estou dizendo que nós estamos, eu estou dizendo quando um cristão ou uma assembleia está alinhadinho com o caminho do Senhor, irmãos, esse cristão e essa assembleia não precisa pedir nada. Ela receberá tudo que o Senhor designou para ela. Tudo. O inimigo não tocará em nada. Mas quando nós tiramos o foco da contemplação dele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, quando nós tiramos esses olhos deles e começamos a pedir as coisas, então ele começa a não nos dar as coisas que pedimos, para que nós nos voltemos a olhar para ele. Porque se ele nos dá, nós ficamos contemplando as coisas. Quem fez isso? Abraão. Com quem? Isaac. Até que ele não botou o Isaac no altar, tirou os olhos do Isaac e levantou os olhos para o Senhor, Isaac não poderia ser o filho da bênção. Então, muitas vezes, quando nós pedimos muitas coisas e recebemos essas coisas, é aí que está o nosso grande erro, porque nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para essas coisas. Isso, irmãos, é muito terrível quando nós pensamos em dons espirituais na casa do Senhor. Dons de profecia, dons de música, dons de palavra, dons de oratória, de mestre. Quando nós começamos a olhar para isso e perdemos a essência de que a unção vem dele e não de nós mesmos, aí está um grande problema. Então, um chamado para a presença, para o andar de Deus no meio do povo. E a última divisão, os versos então 18, ou 17 a 23. E aí então nós temos uma súplica por uma visão da glória de Deus. Uma súplica por uma visão da glória de Deus. Arrependimento, chamado pela presença, uma súplica para ele andar, e à medida que ele vai andando, nós devemos continuar suplicando para vermos a glória de Deus. Agora, irmãos, onde está a glória de Deus? Veja que detalhe lindo, irmãos, nesse texto, e só vou passar por ele e terminamos, não vou entrar em mais detalhes. Verso 17: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, Moisés está ousado, Rogo-te que me mostre a tua glória. Chamou para andar, agora está chamando pela glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, você percebeu que o Senhor introduziu uma palavra aqui entre a glória e Moisés? Vê se você consegue ver essa palavra aí. Moisés pediu para ver, pode falar alto. Alto.
bondade. Moisés queria ver a glória. Deus falou o quê? Minha bondade. Agora, quem é a bondade de Deus? Cristo é a bondade de Deus, irmãos. Por isso que nós lemos lá. A glória de Deus, agora nós vamos tocar face, né? Na bondade de Deus, ou na bondade de Cristo, ou na face de Cristo. Então, Cristo é a bondade de Deus. A pedra, a fenda, tudo isso aponta para Cristo, Cristo fendido na cruz, tudo isso nós sabemos. Mas eu queria finalizar com um detalhe. Nós temos falado tanto, né? Esses dias meditamos tanto em unidade e comunhão, né? Unidade é um fato consumado, né? Fomos unidos em Cristo, mas comunhão é algo que nós devemos desejar, especialmente a comunhão dos seus sofrimentos, para a edificação desse novo homem. Entre nós e a glória, nós temos a bondade, irmãos. Então é contemplando como por espelho a glória de Cristo, a face de Cristo, a bondade, nós somos transformados de glória em glória, e nós vamos sendo revestidos de glória. Para quê? Para sermos manifestos em glória com Ele. Mais ainda a Bíblia diz: Ele será manifesto em glória juntamente conosco. Efésios 3. A glória dele não, escute isso, a glória de Deus, que está no novo homem agora, não pode ser plenamente manifesta sem a igreja. Existe uma bondade maior do que essa? Então é pela igreja que a multiforme graça de Deus será conhecida agora. Esse é o eterno propósito. Efésios 3:19. Ele vai ser glorificado nos seus santos. Olha, irmãos. Então, para que nós participemos com intensidade da bondade de Deus, nós temos que ter um coração responsável e ciente de que nós estamos contemplando para sermos transformados, e à medida que somos transformados, nós somos revestidos da glória, para que sejamos manifestos em glória com Ele. Esse é o propósito de estarmos aqui. Esse é o propósito de existir ministração, louvor, para que nós possamos contemplá-lo cada vez mais, porque é contemplando que somos transformados. E quando ele se manifestar em glória no reino milenar, ali estarão todos os fiéis, não todos os cristãos, ainda não. Todos os fiéis. Fiéis, lembra disso. Não é os melhores, nem o que fez mais, nem o que fez menos, de boa qualidade, nada disso. Fidelidade. Cada um na medida da luz que já alcançou. Nessa medida você deve andar, e é nessa medida que eu e você seremos recompensados. Tá? Então, irmãos, o arrependimento, um chamado pela presença, um chamado para Deus andar no nosso meio, e uma súplica para vermos mais da sua glória, para vermos mais de Cristo. Então ajude-nos o Senhor, para que nós nunca percamos o foco das nossas reuniões, contemplar a Cristo, porque esse é o único caminho de sermos transformados na imagem dele, e esse é o único propósito pelo qual nós fomos criados, para sermos manifestos em glória com ele. Se você ler João 17, você vai ver: eu contigo, tu comigo, eles comigo, para que o povo creia que tu me enviastes. União. Fé é união, irmãos.
Quanto mais contemplamos, mais unidos, mais parecidos, mais. Por isso a comunhão dos seus sofrimentos é tão fundamental. Não a comunhão entre nós, em primeiro lugar. Comunhão com Ele. E gerará necessidade de estarmos unidos contemplando. Não o contrário.